Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. E aí, gente, mandinga de preto velho, tem fundamento ou é pura crendice popular? Nesse vídeo eu vou contar para vocês o que o meu vovô me ensinou sobre esse tema. Logo assim que eu entrei na Umbanda, a primeira falange que eu me relacionei de pretos velhos foi a falange das vovós Maria Conga. E no meu primeiro atendimento ali, na minha primeira mandinga, a vovó detectou que eu tinha um problema com sono, que na verdade boa parte das minhas dificuldades daquele período da minha vida se dava à má qualidade de sono. E, gente, não é segredo que má qualidade de sono impacta em várias áreas da nossa vida. Impacta na nossa prosperidade, impacta nas nossas relações, na nossa produtividade. Porque uma pessoa que não dorme bem, ela tá sempre mais estressada, sempre com suas emoções no limite. Seu raciocínio não flui da mesma maneira que uma pessoa descansada. Então, assim, fez todo sentido, uma coisa que eu não estava percebendo, e a vovó pegou assim, logo de cara, ela matou a charada de que boa parte dos problemas que eu estava vivendo, eu não precisava viver. Eu só precisava ter uma boa qualidade de sono. E aí ela me passou um chazinho. E esse chazinho foi assim, a minha primeira mandinga. Porque quando você vira macumbeira, tomar chá não é só tomar um chá. Você aprende ali sobre todas as energias, todas as forças, todo o simbolismo, todos os fundamentos de cada erva. E foi isso que ela me ensinou nesse dia. Ela me deu ali as 3 ervas, que eu vou contar para vocês qual é, e começou a me introduzir no processo magístico. E a primeira frase que ela soltou, que me acionou um gatilho, foi: filha, você vai colher essas ervas ao raiar do sol. Nos primeiros raios do dia, você colhe a erva. E aí, parei de prestar atenção em todo o resto que ela estava falando para ficar raciocinando. Falei assim, tá bom. As ervas, tomar o chá, faz sentido, né? Porque tem ali toda a parte fitoterápica, tem a parte fitoquímica das plantas. Mas colher as ervas ao raiar do dia, isso aí é crendice popular, essa parte eu vou pular. E ela continuou lá, falando sobre pedir licença para a árvore, para a planta, antes de sair arrancando suas folhas, de enquanto estiver preparando o chá, intencionar o que você deseja, o que você precisa, e eu ainda ligada lá na questão de colher as ervas pela manhã, não, é crendice. E ela finalizou falando que eu deveria tomar esse chá apenas por 7 dias. Vamos lá, ó, o número 7. O número mágico de todo macumbeiro, de todo místico. Para várias religiões, o número 7 é um número mágico. Então, assim, é crendice, mas eu vou tomar, porque, afinal de contas, eu acredito na espiritualidade. E aí eu quero abrir um grande parênteses. Eu já contei para vocês em outros vídeos que eu vim da igreja evangélica, passei pelo kardecismo, que é a minha base de conhecimento religioso, e depois eu vim para a Umbanda. E quando eu cheguei na Umbanda, assim como em todas as religiões, no kardecismo tem aqueles irmãos que ainda não entenderam bem a proposta da doutrina. Alguns não entenderam ela toda e alguns às vezes não entendeu apenas um aspecto da doutrina e sai falando abobrinha de acordo com o que ele acha, de acordo com o que ele entende. E eu tinha um irmão, né, que convivia comigo nessa época, e ele era uma grande referência para mim no que diz respeito a conhecimento sobre a espiritualidade. E ele é digno dessa referência, sabe? Mas tinha um aspecto da doutrina que ele ainda não tinha compreendido. Então, ele me ensinou que os espíritos que trabalham na Umbanda, os pretos velhos, os caboclos, os exus, os ereis, eram, na verdade, espíritos atrasados, espíritos que estavam apegados àquela última encarnação, que não conseguiam se desvencilhar de tudo aquilo, e aí Deus permitia que eles, Deus permite que eles venham na Umbanda
para poder evoluir junto com o médium, porque na verdade ele é um espírito atrasado que ele precisa de ajuda. E foi com essa mentalidade que eu sentei perante essa vovó Maria Conga. Então, assim, eu tinha em mente que ela era um espírito que tinha, sim, um certo conhecimento magístico, ela podia ajudar, mas que ela era um espírito atrasado, um espírito cheio de crendices. E por isso, eu falei assim, eu vou colher daqui o que me serve e o que não me serve eu vou descartar. E aí, naquela questão de ser racional, de ter um pensamento científico, eu comprei as ervas. E, gente, o chá é porreta de bom. Ele me dá muita qualidade de sono. Eu tomo ele até hoje. E toda vez que alguém comenta comigo que está com dificuldade para dormir, eu recomendo tomar esse chá e eu até dou esse chá de presente. Às vezes tem aquele amigo assim que eu sinto no meu coração de dar um presentinho, aí eu vou, monto um saquinho com esse kitzinho de chá e presenteio de tão bom que ele é. Ele não me induz ao sono, mas ele me dá muita qualidade do sono. Já pro meu esposo, ele é boa noite Cinderela. Tem que ser a última coisa que ele vai fazer antes de dormir é tomar o chá, porque é tomar e capotar, de tão boa que essa combinação é. E aí, de fato, eu comprei as ervas, até porque eu não conseguiria colhê-las por aí. Eram ervas, 2 delas eu nem sequer tinha noção de que existia. E as ervas normais, a arruda, a guiné, já não é tão fácil de colher, pelo menos aonde eu moro, não é tão fácil você encontrar essas ervas nos quintais, que dirá essas 2 ervas que eu nem conhecia. E as ervas desse combo mágico são hortelã, mulungu e tília. Cuidado, quando a gente chega para comprar essas ervas, toda vez que a gente fala tília, a atendente da loja entende chile, e chile é pimenta. Nós estamos falando de tília. E sempre vá nas prateleiras e leia, procure você, porque todas as vezes que eu chego numa loja pedindo mulungu e tília, a pessoa fala, ai, não tem não, porque ela não ouve falar sobre, não é uma erva comum, e eu sempre acho, principalmente nas prateleiras de baixo, sempre tem lá um potão lá com tília, um potão com mulungu, e aí mistura essas 3 em proporções iguais e toma antes de dormir. E aí a vida seguiu, eu continuei visitando a Umbanda, querendo conhecer mais, continuei meus estudos no kardecismo e a vida me empurrou numa direção em que eu precisei fazer um curso técnico de meio ambiente. E chegou uma dada etapa do curso em que se abordou o assunto de respiração das plantas e o ciclo da seiva dentro dela e tudo mais. E aí foi apresentado para a gente alguns estudos feitos na Embrapa, em algumas outras universidades que têm essa parte de pesquisa científica, onde os pesquisadores estavam analisando se a quantidade de óleos vegetais extraída da planta teria mudança de acordo com o horário da colheita. Então, foram vários estudos, não foi uma pessoa só que fez o estudo, não foi com uma erva só. Então, eles escolhiam as ervas da mesma planta às 6 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 horas e às 18 horas. Tinha mais ou menos essa média de horário em todos os estudos. E aí, eles extraíam os óleos essenciais dessas amostras para ver se, em determinados horários, você conseguiria tirar mais ou menos óleo. O objetivo da pesquisa era ver qual seria o horário em que você teria maior produtividade. Porque se você pode colher a planta em uma hora em que ela dá mais óleo, por que você colheria ela no horário que ela dá menos óleo? E eles também analisaram a composição química desses óleos. E a conclusão foi que cada planta tem um horário melhor, onde ela fica mais produtiva no que diz respeito ao óleo. E o estudo que eu achei mais interessante foi o estudo da erva baleeira, que eles perceberam que, independente do horário em que essa planta é colhida, a quantidade de óleo não tem mudança significativa, mas a concentração dos seus ativos químicos tem diferença sim. Haviam 2 princípios ativos que eles estavam em menor quantidade,
mas eles só ocorriam em determinado horário. Um dos princípios ativos só ocorria na planta quando colhida às 6 da manhã. E um outro princípio ativo só ocorria nas plantas que eram colhidas às 18 horas. E aí eu tô ali encantada com essa informação porque eu adoro ciências, eu adoro biologia. Para mim, ciências e religião andam de mãos dadas. A gente é que é tonto e não consegue fazer essa ligação. E enquanto eu tô ali no meio do meu encantamento, quem se aproxima? Meu vovô. Quando eu estava sentada lá com a vovó Maria Conga, que eu decidi que eu não ia colher a erva naquele horário, porque, gente, presta atenção. O X da questão não é que eu não poderia colher a erva, porque de fato não tinha como. Eu não conheço pessoas que plantam tilha, que plantam mulungu. O fato é que se eu pudesse colher, na minha arrogância, eu não ia colher ao raiar do sol. Primeiro que eu odeio acordar cedo. Eu ia colher na hora que bem me desse na telha. E aí, muito diferente de mim, que tava com aquela dose de arrogância, uma pitada de deboche ali no pensamento, se aproxima o meu vovô com uma tranquilidade, uma amorosidade que, gente, se tem um espírito atrasado, esse espírito não é o vovô, esse espírito sou eu. E ele se aproximou, marcou bastante a presença ali durante a aula no meu coração, e eu fico feliz quando ele se faz presente, porque eu sei que sempre vai vir uma coisa legal, um aprendizado, uma história. E aí eu ali me apeguei àquela presença e ele, filha, será que não é por causa dessa informação aí que a vovó Maria Conga te pediu para colher as ervas ao raiar do dia? E aí, gente, meu cérebro fez, ó, minha cabeça explodiu ali na hora. Eu me emocionei, parei de prestar atenção no que o professor estava falando e todas aquelas memórias daquele dia, de como eu encarei a informação, vieram à tona. E eu confesso que eu senti vergonha perante o meu vovô por ter tido aquela postura mental diante de um espírito que estava ali me auxiliando. Fiquei refletindo sobre aquilo por um tempo, porque eu precisava tirar uma lição daquilo. Eu não queria mais repetir aquele erro, porque eu fiquei muito constrangida dessa pitada de deboche que eu tive com relação ao horário de colheita. E mais, depois daquilo, tipo, uma semana depois, eu fiz uma viagem para Curitiba e eu estava num mercado municipal. Eu adoro o mercado municipal. E lá tem uma loja muito grande de ervas. E, pô, você tá ali com seu coração macumbeiro, estudando coisas sobre meio ambiente, biologia. Uma loja de ervas, gente, é um parque. Ah, você entra na loja, assim, eu acho um perfume divino, o cheiro de uma loja de ervas. E eu conheci lá uma farmacêutica. A gente começou a trocar ideia lá das ervas. Eu comprei aquele combozinho porque eu ia presentear para os amigos da casa lá que a gente estava hospedado. E ela trouxe uma outra explicação muito legal. Lembra que eu disse que a vovó pediu para tomar a erva apenas por 7 dias? Pois é, essa moça explicou, me deu a mesma explicação, só que do ponto de vista científico, que eu deveria tomar aquela erva por no máximo de 7 a 10 dias, para não causar saturação no meu organismo, porque essa saturação faria com que eu precisasse de doses cada vez mais altas para usufruir dos benefícios das ervas. E, gente, mais uma vez a cabeça daquela explodida, porque a bula de qualquer remédio fala sobre a posologia, por quanto tempo você pode tomar aquele remédio, qual é o tempo mínimo que você deve tomar para surtir efeito e qual é o tempo máximo para você não intoxicar o seu organismo. Então, assim, mais um constrangimento para mim sobre a minha postura lá com a vovó. E por isso eu comecei a refletir bastante sobre esse tema e eu consegui extrair dele 3 lições que eu considero importantíssimas e que eu tento aplicar na vida. E por que eu digo que eu tento? Porque às vezes a gente escorrega, gente. A gente sabe como tem que ser feito,
Mas a gente está tão acostumada à postura errada, o nosso padrão mental às vezes é tão equivocado que a gente escorrega por eles. Lição número 1, e é óbvio, mas o óbvio muitas vezes nos escapa, que é: não somos donos da verdade. Toda vez que alguém traz uma informação para mim que é diferente daquilo que eu acredito ou daquilo que eu sei, eu tento ter uma postura diferente da que eu tinha antes. Antes a minha postura era de embate. Não é assim. Hoje a minha postura é de será? Conte-me mais sobre isso. E desde que eu passei a adotar essa postura, eu percebo um grande aumento no meu repertório de conhecimento e uma diminuição significativa no meu repertório de vergonha por estar entrando em embates de uma coisa onde eu estou errada. E, gente, ter aquilo que a gente sabe, ou que a gente acredita que sabe, como verdade absoluta, martelo batido, é simplesmente uma puta sabotagem ao nosso processo evolutivo, ao nosso processo de aquisição de conhecimentos. Então, desde esse dia, eu tenho tentado adotar uma outra postura sempre que uma informação é diferente daquilo que eu sei ou que eu acho que eu sei. Lição número 2. Existem vários caminhos para você chegar a determinado conhecimento. A gente vai chegar mais cedo ou mais tarde, mas tem caminhos mais longos e tem caminhos mais curtos. E muitas vezes a vida nos oferece o caminho mais curto e a gente rejeita. Nesse caso, basta eu dizer para vocês que eu nunca precisei usar o meu diploma de técnico de meio ambiente para nada. Eu nunca precisei ocupar uma vaga, alguma coisa na minha vida profissional em que esse curso técnico tivesse a menor relevância. Ou seja, eu posso dizer que eu fiz um curso técnico para entender que o que aquela vovó estava falando era uma parada séria e real. Talvez se eu tivesse sido um pouquinho mais humilde e tivesse falado assim: mas vovó, por que colher às 6 da manhã? Por que colher nos primeiros raiar do sol? Talvez, se eu tivesse perguntado, ela já teria me esclarecido. Eu teria saído da consulta com uma bela receita de chá e com mais conhecimento sobre biologia, sobre a vida, sobre tantas outras coisas, porque ela já me ensinou muito ali, ela já me despertou para a questão do sono, que, caraca, eu precisava ter sentado com o velho para lembrar a importância do sono da nossa vida? Sim, eu precisava. Mas foi mais rápido com ela. Então, se eu tivesse perguntado para ela a questão do horário, teria sido muito mais rápido aprender com ela do que fazer um curso técnico para chegar nessa informação. Lição número 3. E acho que das 3, a mais importante. Jamais confundir simplicidade com ignorância e falta de conhecimento. A pessoa está falando com simplicidade, não está usando jargões técnicos, palavras rebuscadas, não significa que aquela informação é falsa, não significa que ela não saiba do que ela está falando. O meu vovô, por exemplo, ele tem um vocabulário bem rebuscado. Quando ele conversa comigo na minha cabeça, ele traz assim umas palavras que não são comuns do meu dia a dia. Mas no meio desse vocabulário rebuscado, ele é bem mineiro, ele tem ali o seu trejeito mineiro, aquela forma de encurtar as palavras que faz com que pareça que ele seja um simples roceiro, mas pensa num velho sábio, um velho assim que me surpreende a cada história, a cada ensinamento que ele me traz. Mas com todo aquele mineirês dele, aquele jeitinho de pedir um cafezinho, de pedir um pito. E é por causa de confundir simplicidade com ignorância é que muitas vezes a gente cai na unha de charlatão. Quantas pessoas são enganadas por causa da postura que o bandido usa para poder falar com ela? As palavras bonitas, as palavras rebuscadas. Quantas mulheres caem na lábia de cafajeste, de boy lixo, porque ele fala bonito? Quantas pessoas
compram produtos, gastam dinheiro com investimentos, porque o outro falou muito bonito, trouxe ali vários argumentos que te convenceu. Então, assim como a gente não deve confundir simplicidade com ignorância, a gente também não deve confundir palavras bonitas com verdades, palavras bonitas com sabedoria. E aqui eu gostaria de linkar essa informação com aquela questão que eu disse lá do irmão dizer que os pretos velhos, os caboclos, eram espíritos atrasados. O fato é que todos nós estamos numa escala evolutiva. E se a gente comparar com uma escada, tem os irmãos que estão muito lá embaixo e tem os irmãos que estão bem lá em cima, tem os irmãos que estão ali no meio. E aí, como dizer que todos os pretos velhos, todas as entidades de Umbanda são espíritos atrasados? Será que eles são espíritos atrasados ou quem está vendo de fora não presta atenção no significado do que eles falam, ficam apegados ao modo como eles falam? E aqui também eu não estou dizendo que só porque é espírito, só porque se apresenta na Umbanda, são espíritos realmente de luz, são espíritos que realmente têm sabedoria. A gente pode tratar isso em outro vídeo, de que nem tudo que brilha é ouro. Mas daí a não prestar atenção no que está sendo dito e ficar focado em como está sendo dito é outra história. E essa é uma experiência que eu não quero esquecer, porque analisando ela até agora, eu consegui tirar essas 3 lições, mas eu acho que se a gente cutucar um pouquinho mais, talvez ainda tenha mais algumas lições aí escondidas que eu ainda não consegui perceber. E diante desse relato, você conseguiu perceber alguma lição aí que eu deixei passar batido? Se você percebeu, me conta aí nos comentários que eu vou adorar saber. E com certeza vou tentar internalizar na minha vida, porque todas essas mudanças propostas pela espiritualidade que eu consegui aplicar sempre me fizeram muito bem, sempre me fizeram prosperar mais em diversas áreas da minha vida. Em algumas vezes o sofrimento foi diminuído, em outras o problema foi realmente resolvido. Então vale muito a pena prestar atenção nas lições que a espiritualidade traz pra gente. Espero que esse relato tenha contribuído de forma positiva na sua vida e desejo que as almas santas e benditas, que toda a falange da Vovó Maria Conga, que toda a falange dos pretos velhos abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, te traga prosperidade espiritual, prosperidade material e que te traga experiências maravilhosas de paz, de amor e de crescimento. Um beijo e muito axé para vocês e bora saravá!